Olá, sexto ano! Estamos aqui para mais uma aula sobre números fracionários. O que são números fracionários? A necessidade da descoberta de outros números, além dos conhecidos números naturais, que são o 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, que são apenas os números inteiros. Surgiu há muito tempo essa necessidade de demonstrar partes de um inteiro. Então, por isso, foi inventado as frações. E o que fração significa? A fração, ela vem do latim e significa, ela vem da palavra fractus. Fractus significa quebrar, repartir. Então, quando nós falamos em fracionar, nós temos que entender que é dividir em partes iguais. Isso aqui é mega importante. Eu só digo que está sendo fracionado quando a divisão é em partes iguais. Não pode ter um pedaço maior que o outro. Tem que ser um exatamente do tamanho do outro. Senão, não é considerado fração. Vamos ver algumas utilidades das frações no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai partir uma fruta. No caso aqui, eu coloquei uma maçã partida em 4 partes iguais. Cada parte, então a maçã foi dividida em 4 partes iguais. Cada parte que eu pegar dessa maçã, ela vai representar uma das 4 partes da maçã. E eu leio isso aqui como 1/4, ó. Uma das 4. 1/4 da maçã. Então, aqui eu tenho 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Se eu juntar todos, eu fico com 4/4. E 4/4 é igual a maçã inteira, certo? Vamos ver um outro exemplo. Temos um conjunto aqui de 12 lápis. 12 lápis. Se eu considerar os azuis, quanto que eles representam da quantidade total de lápis? Então vamos ver. Azuis nós temos 2, que são esses aqui. Então eu vou dizer que os azuis representam 2 das 12 peças que eu tenho de lápis. Então, 2 de 12, mas a leitura é 2 dozeavos. Logo, logo eu vou falar sobre leitura de frações. Então, os azuis representam 2 dozeavos da quantidade total de lápis, porque o total eram 12. Agora, vamos ver esse chocolate aqui. O chocolate foi dividido em 3 partes iguais. Aqui as 3 partes. Cada parte representa 1/3 do chocolate. Ou seja, uma das 3 partes que foi dividido o chocolate. A leitura, 1/3. Vocês já aprenderam frações em séries anteriores. Por isso que eu estou aqui fazendo uma revisão do que vocês já sabem. Vamos dar continuidade agora e vamos falar um pouco sobre os termos da fração. O que são termos da fração? Termos são as partes que compõem uma fração. As partes que compõem a fração são chamadas de... A parte de cima eu chamo de numerador. Represento pela letra Nzinha, minúsculo. Denominador, o Dzinho, ou seja, o D minúsculo. Então, toda fração ela é composta por numerador sobre denominador. Esse traço da fração, ele significa divisão. E o que o numerador indica e o que o denominador indica? Quem é um e quem é outro. Então eu quero que vocês prestem atenção nesse desenho aqui. A quantidade de partes que esse pentágono está dividido, é uma figura pentágono,
Vamos contar juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 partes, porque ele é um pentágono. Então significa que essa figura foi dividida, então o denominador é que diz quantas partes ela tem. Foi dividida em 5 partes. Então eu represento dividido por 5, que é o traço. O traço significa divisão. Então foi dividido em 5. Quantas partes eu usei? Eu usei a que está pintada. Então a que está pintada, eu digo que foi uma das 5 partes. Então eu digo uma de 5. Só que a leitura é 1/5. E o que o numerador então indica para a gente não esquecer? O 1 indica o número de partes utilizadas do inteiro. O inteiro é a figura toda. Então eu usei uma parte e o denominador indica o número de partes que o inteiro foi dividido. Por isso que o denominador vem depois do traço. Porque se o traço é divisão, foi dividido em quantas partes? Em 5. Então, nós não podemos esquecer disso. Que o traço da fração significa divisão e que o numerador indica as partes que foram usadas e o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Mas o numerador, ele também pode indicar as partes que faltam ser usadas. Se eu perguntar quantas partes faltam ser usadas aqui nessa figura, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Então eu posso dizer 4/5 não foram utilizadas. Então o numerador vai indicar as partes utilizadas ou, dependendo da situação, as não utilizadas. Tá? Se eu fizer a pergunta de qual a fração que falta ser utilizada. Agora observem aqui. Aqui eu fiz um desenho com 8 partes. Então essa circunferência foi dividida em 8 partes, certo? Sendo que nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5. 5 estão utilizadas. Então eu digo 5/8, ou seja, 5 das 8 partes. Aqui eu dividi a circunferência em 2 partes. 2 partes e usei uma. Então eu digo que eu usei uma de 2 partes. E a leitura é 1/2. Fica até simples de entender porque que é meio. Porque foi partido ao meio, metade. Aqui, pegamos essa circunferência e dividimos ela em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, dividido em 4. E quantas foram utilizadas? 1, 2, 3. Então, eu digo 3/4. Certo? Agora, observe o seguinte. Se eu juntar a quantidade de partes que eu utilizei, que no caso foi 5/8 para a primeira figura, com as quantidades que faltam utilizar, que no caso seria 1, 2, 3. Então, se eu juntar 5/8, isso aqui eu usei. Isso aqui falta usar. Com as 3 que faltam usar, eu vou obter 5 mais 3, 8/8. Eu não disse para vocês que o traço da fração significa divisão? Então, 8 dividido por 8, que é igual ao quê? A 1. A 1 o quê? 1 inteiro, que seria a figura toda. Vamos ver se isso é verdade para a segunda figura. Também, eu pego aqui, eu tenho 1/2, que foi a parte usada. Se eu pegar com o outro 1/2, que é a parte que não foi usada, eu fico com 1 mais 1, 2/2. O traço da fração significa divisão. 2 dividido por 2, 1. 1 o quê? 1 inteiro. Se eu juntar a parte usada com a não usada. Na terceira, eu tenho aqui 3/4. Então, se eu pegar 3/4 mais esse 1/4 que falta utilizar, eu fico com 4/4. E o que o traço da fração significa? Divisão. 4 dividido por 4, 1. Eu ficaria com 1 inteiro. Certo? A circunferência toda. Ok? Compreenderam? Então, o que nós temos que gravar daqui? Que os termos da fração são o numerador e o denominador. Numerador é a parte de cima e denominador a parte de baixo. O numerador indica quantas partes foram utilizadas e o denominador em quantas partes o inteiro foi dividido.
Vamos dar continuidade agora? Eu tinha falado para vocês que nós íamos ver a leitura das frações. Então nós vamos agora recordar, porque isso vocês também já aprenderam o ano passado e eu acho que até no ano anterior também. Então aqui, leitura ou a gente pode dizer nomenclatura das frações, dar nomes às frações, como que a gente lê elas. Então, primeiro, devemos ler o numerador normalmente, ou seja, a parte de cima, você lê o número como ele é, 6, 7, 8, 9, 1, 2, do jeito que ele é. O que muda é a leitura do denominador. Quando nós formos ler o denominador, nós temos que utilizar os termos dessa tabela aqui. Número de partes, de 2 até 9 eu estou colocando. E nome das partes do denominador. Quando o denominador for 2, eu digo meio. Quando for 3, terço. Quando o denominador for 4, quarto. Quando o denominador for 5, quinto. Quando o denominador for 6, sexto. Quando o denominador for 7, sétimo. Quando o denominador for 8, oitavo. E quando o denominador for 9, nonos. Então, por exemplo, eu tenho o denominador 2. O numerador eu leio normalmente. Então, eu vou ler 1 meio. Para esse outro exemplo aqui, o numerador lê normalmente 2. E o denominador 3. Então, eu leio terços. 2 terços. Numerador é 9. Então, normalmente 9. O denominador é 4. Quartos. Então, 9 quartos. 17 oitavos. 37 nonos. Porque a leitura só é feita diferenciada para o denominador. Coloquei um exemplo aqui de uma pizza que está dividida em 8 partes, então o meu denominador é 8, onde eu retiro 2 pedaços. Então eu leio 2 oitavos, que é a parte utilizada. Agora, olhem com atenção para isso aqui. Podemos representar a escrita da fração de duas formas. Ou na vertical, 2 sobre 8, ou usando uma barra na horizontal, 2 barra 8. Tanto essa forma quanto essa estão corretas. E a leitura é a mesma, 2 oitavos. Então, se você encontrar essa escrita, é a mesma coisa que a escrita da fração na vertical, ok? Agora, nós vimos os denominadores de 2 a 9. Eu vou parar um pouquinho para o denominador 10. Observe, quando o denominador é 10, é 100, 1000, ou seja, potências de 10, pode ser 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Quando o denominador for uma potência de 10, eu digo que são frações decimais, porque vem do 10. Frações decimais. As frações decimais, elas têm uma leitura especial. Quando for 10, eu vou ler denominador, tá? Denominador 10, eu vou ler décimos. Denominador 100, centésimos. Denominador 1000, milésimos. Denominador 10 mil, tenho 10, que é décimos, e como eu tenho 1000, eu digo décimos de milésimos. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa fração, 7 de 10, eu leio 7 décimos. 16 de 100, 16 centésimos. 87 de 1000, eu leio 87 milésimos. 300 de 10 mil, 300 décimos de milésimos, certo? Compreenderam? Então, toda fração que vier da potência de 10, ela é chamada de fração decimal, mas só vale para o denominador. Então, quando o denominador for 10, 100, 1000, 10 mil ou qualquer potência de 10, eu digo que são frações decimais. E a leitura é dessa forma aqui. Agora, existe também as frações com denominadores maiores que 10, mas que não são decimais.
Por exemplo, o denominador 11, 12, 13, 14, assim por diante. Quando isso acontece, eu leio o numerador normalmente, o número, e o denominador eu também leio o número normal acompanhado da palavra avos. Então deixa eu explicar melhor. Eu tenho aqui 7 de 11. Eu leio 7, 11 avos. Até o 9 eu lia nonos. O 10 eu leio décimos. Mas quando passa de 11, quando é 11 em diante, eu já leio o número acompanhado da palavra avos. Eu tenho aqui 10, 39 avos, tá? Porque você não vai ler décimo aqui, porque só lê décimo se for denominador. Então é 10, 39 avos. Uma outra coisa importante é quando o denominador for 20, 30, 40, 50, ou seja, terminado em zero, que a gente diz que ele é uma dezena completa. Nós podemos ler 20 avos, 30 avos, 40 avos, 50 avos. Ou nós podemos ler vigésimos, trigésimos, quadragésimos e quinquagésimos. Qualquer uma dessas leituras estaria correta. Então, se eu quisesse escrever, por exemplo, 16 de 30, eu posso dizer 16 trigésimos ou eu posso dizer 16 30 avos. Se eu tiver 5 de 20, posso dizer 5 vigésimos ou 5 vinteavos, certo? Então, gente, essa é a nossa aula inicial de frações. Acredito que vocês já tenham visto esse conteúdo. Eu fiz uma retomada e vou pedir que vocês revejam, se necessário, a aula e façam as atividades solicitadas. Bons estudos e até a próxima aula!